Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Daltro, professor de Geografia do Brasil aqui no cursinho. Estou convidando a todos para assistir a nossa próxima aula, que é sobre estrutura geológica brasileira e sobre geomorfologia. Então pegue seu lápis, papel e sua caneta, vem junto comigo e assistir essa próxima aula e tirar todas as suas dúvidas. Vem junto! Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, falando sobre geografia do Brasil, e o nosso assunto é sobre estrutura geológica do Brasil e sobre geomorfologia, A nossa aula 3 da parte 1. Então, o objetivo da nossa aula é falar sobre os tipos de rocha, estrutura geológica brasileira, os agentes formadores do relevo terrestre brasileiro também. Ao final da aula, vou deixar um resumo de toda a aula com os principais tópicos. Vamos fazer uns exercícios resolvidos no final da aula e também vou deixar 3 exercícios propostos na sala do Class, mais exercícios da apostila. Caso tenha dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, antes de começar a nossa aula de hoje, vamos ver o que nós vimos na aula anterior. Então, a gente viu que a deriva continental foi essencial para a formação da teoria da tectônica de placas. No fundo do mar é formado por enormes cadeias de montanha, sobretudo, principalmente sobre o Oceano Atlântico. As placas divergentes ou construtivas são as placas que se afastam uma das outras, As placas convergentes ou destrutivas são aquelas que movem em direção uma da outra. As placas conservativas ou transformantes são aquelas que deslizam em paralelo uma da outra, não havendo seu afastamento ou a sua aproximação de placas. As rochas são formadas a partir de minerais, das quais apresentam composições químicas, estruturas físicas e de durezas. As rochas magmáticas são formadas a partir da solidificação do magma, como o nome mesmo diz, e são classificadas em rochas magmáticas extrusivas, são aquelas externas, e as rochas magmáticas intrusivas, aquelas internas. As rochas sedimentares podem ser formadas por uma mistura de material clássico, químico e biológico, sendo classificadas e denominadas de acordo com o material que predomina cada uma delas. As rochas metamórficas são formadas por mudanças mineralógicas ou físicas de rochas pré-existentes, ou seja, pode ser ígneas, sedimentares ou mesmo metamórficas, provocadas pelo aumento da pressão ou de temperatura. Ou seja, as rochas metamórficas podem ser aquelas formadas a partir de outras rochas ou a partir daquela rocha mesma, ou seja, a partir dela mesma, tá bom? Entrando na aula de hoje, vamos falar sobre a estrutura das rochas, agora as rochas cristalinas, que são as mais antigas, ou seja, são da era pré-cambriana e do início da era paleozoica, e são formadas no território brasileiro em aproximadamente cerca de 36% de todo o território, cobrem essas rochas cristalinas. Elas são encontradas principalmente no escudo do Brasil Central, ou seja, na porção centro-norte, são essa parte que eu estou passando para vocês. Também nós encontramos no escudo atlântico, que é na região centro-leste de todo o território brasileiro. E também a gente encontra no escudo das Guianas, que fazem a porção norte do nosso país, lá na divisa com alguns outros países também. Elas apresentam umas altitudes em média de 600 metros, tá bom? Onde que elas se localizam essas rochas cristalinas, essas estruturas de rochas cristalinas. São encontrados principalmente o minério de ferro, entre outros, como também o estanho, o manganês, o bauxita, o cobre e o ouro, São graças a essas imensas minérios, que nós temos sobre o território brasileiro, que o Brasil ele é um dos principais exportadores de minerais metálicos do mundo, No Brasil, nessas localidades, ocorreu a erosão de formas tabulares, o que corresponde principalmente às chapadas, os chapadões e os tabuleiros. Então, essas são as principais características que vocês têm que saber sobre as rochas cristalinas. Já as rochas sedimentares, elas ocupam cerca de aproximadamente 64% de todo o território brasileiro, como nós temos no mapa. Elas são provocadas a partir do grande desgastes
do intemperismo, ou seja, provocados a partir da erosão. A erosão, eu preciso que vocês guardem principalmente sobre o vento e a chuva, tá bom? Vento e a chuva. Ou seja, ela parte de um ponto mais alto, do ponto A, podemos dizer que o ponto mais alto é o A, e o ponto mais baixo seria o ponto B. Este ponto B, nós temos o nome que é chamado de sedimentação. São graças à sedimentação, a partir de milhões de anos, onde ficam aquelas partes, né, de algumas outras rochas, que nós temos a estrutura das rochas sedimentares. Também é graças aos fósseis, né, que nós encontramos sobre parte do litoral brasileiro, é que nós temos o petróleo também. Então, o petróleo é a partir das sedimentações de fósseis, né? Pode ser a partir de animais ou até mesmo de plantas. Em algumas localidades também, no território brasileiro, nós temos o gás natural, mas em uma quantidade bem mais baixa do que o petróleo também. São a partir das rochas sedimentares também, principalmente que são encontradas informações da história geológica de todo o território brasileiro e de outras partes do mundo também, e sobre a evolução da vida do planeta. Então, essas são as principais características das rochas sedimentares. Já as rochas vulcânicas, ou podemos chamar também de rochas extrusivas, elas perfazem cerca de 4% de todo o território brasileiro, onde eu estou passando aqui o mouse, né? Essas rochas vulcânicas também nós damos continuidade, né? Nós falamos também que elas são de rochas de solos muito férteis, né, do país, que a nossa região nós dizemos principalmente que são terra roxa, né, ou terra vermelha, como nós dizemos. Alguns vestibulares, eles colocam também esses nomes ou outros nomes, como o nitossolo. Então, pode aparecer no seu vestibular, o nitossolo também ele é conhecido como um solo fértil também, que é a mesma coisa do que se fosse a terra roxa. Então, essas rochas vulcânicas, elas tiveram origem a partir da era do Mesozoico, né? Ou seja, foi quando houve a formação de todo o Oceano Atlântico, ou seja, naquele período de quando, ou principalmente, a América do Sul e a África, elas se separaram e deram origem ao Oceano Atlântico. Os últimos vulcões ativos no Brasil foram cerca de 2 bilhões de anos atrás, e no Brasil não existe mais vulcões ativos atualmente, tá bom? Nesses locais nós achamos principalmente basalto e também diabásico, graças às estruturas das rochas vulcânicas extrusivas, que nós temos algumas ilhas aqui no território brasileiro, sobre o oceano, né, principalmente. Temos a ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e temos a ilha de Trindade, aqui próximo ao estado do Rio de Janeiro, né? Então, essas são as principais estruturas das rochas vulcânicas ou rochas extrusivas para vocês fazerem o vestibular. Então, pessoal, dando continuidade da nossa aula, agora nós vamos ver os principais agentes formadores do relevo terrestre, ou seja, são aqueles fatores endógenos, né, que são os fatores internos, ou os fatores exógenos, que são os fatores externos. Os fatores internos, que são os endógenos, são aqueles que ocorrem dentro da crosta ou vinda do manto, dando origem variada. Elas podem ser por várias formas, entre elas principalmente sobre o magma, pressão do manto, contração da crosta, devido ao seu resfriamento e deslocamento dos blocos continentais. Ou seja, elas podem ser provocadas pelo deslocamento. Lembre-se, como a gente já falou já em algumas aulas, né? Esse deslocamento ele ocorre poucos centímetros por ano, e para você ter uma percepção grande, ele demora milhões de anos, tá? Então, esses são os principais fatores endógenos. São classificados os fatores endógenos, são os tectonismo e os abalos sísmicos, né? E os vulcões, que são os vulcanismos. Então, vamos ver cada um deles. Aqui nós temos o tectonismo, né? Daí no caso, né? Aqui nós temos várias partes, como a gente viu, ó, tá vendo? Essa parte aqui é todo magma, essa aqui é a astronosfera, essa daqui é a litosfera, tá? Então, essas são as características principais. São graças às movimentações do manto em sentido horário e sentido anti-horário, então ele vai de um lado para o outro, vem de um outro lado e para o outro, choca-se e depois ele desce, ele fica fazendo esse movimento. Aí são graças ao que aos movimentos das placas tectônicas, como a gente já falou, né? Que nós temos as convergentes, as transformantes, aí depois nós temos as divergentes,
convergentes e as continentais, né? Que nós temos as cadeias de montanhas, né? Daí no caso, como nós temos vários locais do mundo, né? Que são várias cadeias de montanhas juntas. E daí, no caso, nós temos os vulcões também. Então, essas são as principais características sobre o tectonismo. Aí aqui tem um textinho explicando sobre o que é o tectonismo. Eu preciso que vocês guardem essas duas principais distinções, tá bom? Que são duas formas. Então, a epirogênese, quando ocorrem movimentos verticais na crosta, e a orogênese, ocorrendo movimentos horizontais. Então, essas são as principais características, preciso que vocês guardem sobre o tectonismo, tá bom? Essas características. Aqui tem um exemplo para vocês verem alguns limites de placas, né, que a gente já estudou já, tá bom? Cada uma delas só tem só o desenho. As características estão lá na aula anterior. Há outro fator também, são o vulcanismo, né? O vulcanismo é uma manifestação interna de toda a crosta terrestre, né? De função das altas temperaturas e pressões provocadas pela subida do material magmático. Ou seja, é a temperatura e a pressão que faz toda a lava sair de dentro da crosta, né? Lá do manto, então ela vem, sobe a partir da alta temperatura e da pressão interna que nós temos dentro do manto, e ela acaba saindo para fora das suas características principais, né? Então, ocorre com grande frequência em áreas de limites de placas. Olha aqui eu coloquei um mapinha, esse daqui é do mapa de 2020, falando dos vulcões ativos, né? Temos vários, são esses pontinhos vermelhos, são os vulcões ativos, e esses pontinhos em cinza são os limites divergentes, ou seja, são as placas tectônicas, são as principais placas tectônicas. Aqui nós temos a placa sul-americana, e esses são os vulcões ativos aqui na América do Sul. Nós temos vários, principalmente sobre o Chile nós temos, e é no Chile praticamente onde nós temos os principais terremotos também, né? Então, dos 450 vulcões ativos, isso era em 2020, 75 localiza-se sobre o litoral do Oceano Pacífico, que é conhecido também como Círculo do Polar Fogo do Pacífico. É muito importante vocês estarem guardando este nome. A dorsal do Atlântico é a segunda em atividade vulcânica, com 12% dos vulcões ativos, tá bom? Então, essas são as principais características sobre o vulcanismo. O outro fatores endógenos internos são os terremotos ou os maremotos. Os terremotos e os maremotos, eles são classificados como movimentos também naturais da crosta do terrestre, que se propagam por meio de vibrações. Ocorre por conta de três causas básicas, muito importante vocês estarem sabendo. Essas três causas básicas, elas são internas, ou seja, um desmoronamento interno, ou seja, dentro da própria placa pode ter alguma fissura que acaba se soltando, e a partir dessa fissura que se solta, ela acaba provocando um abalo sísmicos, né? Que são os terremotos ou os maremotos. São também o vulcanismo, também pode, a partir do momento daquela pressão e daquela alta temperatura, vai sair a lava de dentro do vulcão. Ela pode acabar se chocando com algumas outras placas, e pode ter ocorrência de terremotos e maremotos também. E as áreas de limites de placas, como a gente já falou, né? Isso pode ser convergente, a divergente, a transformante, que pode acabar provocando também os terremotos também, né? A intensidade de todos os terremotos é bastante variável, né? Então, depende, lembre-se, como eu já falei, terremoto aqui no Brasil ocorre, porém de menor magnitude, né? Ocorre geralmente entre 3, 4, né? Na escala Richter, né? Que tá aqui embaixo que eu coloquei, tá bom? Diferentemente do Chile, que pode ter 6, 7, 8, né? Na escala Richter. Então depende, porque nós estamos sobre a placa sul-americana. O Brasil está localizado sobre a placa sul-americana. Então nós temos reflexos de outros terremotos que acontecem na borda da placa sul-americana, tá bom? Outro ponto muito importante, daí no caso, preciso que vocês gravam. Os fatores que mais influenciam são as resistências das rochas, como eu já falei, né? Então são resistentes às rochas, pode ser uma rocha um pouco mais fraca, um pouco mais resistente, pode ser uma rocha um pouco mais elástica, que em vez dela quebrar com choque de duas placas, ela pode às vezes não quebrar, mas sim ela ter um elasticamento, ela pode acabar subindo. São graças a esses elasticamentos que nós temos as cadeias de montanhas, né? Os Himalaias, os Andes, enfim, né? Agora, outro ponto que preciso que vocês guardem. A distância entre o epicentro daí no caso,
é o local da superfície onde o tremor do sentido é com mais força. Já o hipocentro é o local da superfície onde o tremor começa a se propagar. Então, aqui nós temos um território qualquer, aqui nós temos um ponto X, onde acontece o terremoto. Então, o terremoto é o local da superfície onde o tremor é sentido com mais força, é o epicentro. Tá bom? Então, é o local onde que ele é sentido com mais força. É onde que a escala Richter, eles fazem as suas análises, que é de 3, 4, 5, 6, 7, 8 graus, né? Então, esse é o epicentro. Já o hipocentro é o local da superfície onde o tremor começa a se propagar. Então, o hipocentro é onde ele começa a se propagar por outras localidades. Então, preciso que vocês guardem bastante esses termos. Então, essas foram as principais características dos fatores endógenos, tá bom? Que são os fatores internos. Já os fatores exógenos são aqueles fatores externos, né? Ou seja, são os elementos de um conjunto que modifica o relevo da superfície terrestre. Ou seja, são todos os elementos que modificam a parte externa do nosso planeta. Entre os fatores são o clima, o tipo de rocha e os organismos existentes na área. Então, é diferente dos fatores internos, né? Que são provocados a partir das características internas da Terra que modifica a parte externa. Já isso aqui não, eles modificam somente a parte externa do nosso planeta Terra. Aí tem alguns fatores importantes sobre os fatores exógenos, tá bom? Que é provocados pelos ventos, os rios, a chuva, o mar e as geleiras. Quando a gente fala sobre os ventos, por exemplo, estamos falando pela erosão eólica provocados pelos ventos. Já a erosão fluvial, com F de fluvial, são provocados pelos rios. Já a erosão pluvial, que é com P, daí no caso, é provocada pela chuva. Pelo mar, é a erosão marinha, ou seja, é o trabalho de destruição do mar, né? Então, vai ser pelas correntes do mar que acaba provocando a erosão marinha. Já as geleiras, é o deslocamento lento das geleiras, ou seja, pode ser partes das geleiras que desloca para alguma outra área, ou pode ser também conhecido como glaciais. Então, pode ser tanto quanto geleiras, ou pode ser conhecido como glaciais de massas de gelo, denominando-os de erosão glaciária, ou erosão, glacial, tá bom? Então, essas são as principais características dos fatores exógenos externos. Porém, a gente tem algumas características particulares, que são o intemperismo físico, o químico e o biológico. O biológico não tem na apostila de vocês, mas eu vou acrescentar aqui um texto, tá bom? Então, o físico, já daí no caso, são um processo onde as rochas sofrem alterações no seu formato ou do seu tamanho, sem, contudo, alterarem a sua estrutura química, né? Então, esses são os fatores físicos, principalmente. Aqui tem algumas características no textinho que eu deixei para vocês estarem dando uma lida também, tá bom? Então, o intemperismo físico consiste na ocorrência de processos que são responsáveis pela fragmentação ou fissuras das rochas, né? Exemplos que a gente pode dar é a água, as suas variações de umidade e de temperatura. Já o intemperismo químico ocorre pela atuação da água que provoca alteração das composições das rochas. A água em contato com as rochas provoca reações químicas, que pode ser maior ou menor de função do aumento da sua redução, ou seja, seu aumento ou redução de temperatura. Então, o intemperismo químico é caracterizado pelas transformações químicas oriundas das diferenças de pressão e temperatura das rochas. Então, nós temos aqui um exemplo. Também o intemperismo físico, eu coloquei uma foto. Então, vocês podem ver que nós temos as rachaduras, nós temos as deformações sobre as rochas. Isso é provocado pelo intemperismo químico. Já o intemperismo biológico, que não tem na apostila de vocês, ocorre quando os processos físicos ou químicos de intemperização são condicionados por um ser vivo. É muito comum em ação de bactérias ou fungos ao se incrustarem na superfície externa das rochas, né? Ou as suas fraturas, liberando substâncias que alteram a composição química original do elemento. Também acontece quando as raízes das árvores, em seu processo de crescimento, fraturam uma rocha ou um intuito de ocupar seu lugar. É muito comum em grandes cidades, né? Às vezes as pessoas plantam alguma árvore que não são características ou não são apropriadas, às vezes, para as ruas ou para as praças, enfim, várias outras localidades.
e essas árvores começam a quebrar as calçadas, né? Então acaba tendo o intemperismo biológico, como nós temos nessa imagem aqui, ó, tá vendo? Toda essa parte aqui é provocado pelo intemperismo biológico, tá bom? Então ocorre principalmente quando há uma destruição do relevo provocado por um organismo vivo. Ação. Um exemplo, a ação das raízes de uma árvore. Então, o intemperismo biológico é o processo de transformações das rochas a partir da ação dos seres vivos, como as bactérias ou até mesmo os animais, tá bom? Pode ser provocado. Aí eu vou dar umas outras duas características para vocês que entra para os fatores, tá bom? Exógenos também, que influenciam os seres vivos sobre as formas dos relevos aí no caso. Como, por exemplo, os animais, as plantas, os seres humanos, que são poderosos agentes modificadores do relevo, né? A partir dos seus restos que dão origem a ácidos que atuam quimicamente decompondo as rochas. E também nós temos a erosão antrópica também, que entra dentro dos fatores exógenos também, tá bom? Que é realizada pelos seres humanos, que causa grande modificação do relevo terrestre, a partir da construção de cidades, estradas e modificando os cursos de rios. Como, por exemplo, aqui eu tenho um território, aqui nós temos uma mata, né? Deixa eu fazer assim, como se fosse uma mata, todo esse território aqui, e vem o ser humano, às vezes ele constrói uma estrada neste meio. Então, ele constrói uma estrada neste meio, ou até mesmo nós temos um rio que passa por essa localidade, porém, eles querem construir alguma estrada, alguma ponte, uma usina hidrelétrica. Então, eles modificam essa estrutura do rio, que ele era antes para essa direção, e ele modifica para uma outra direção. Então, esses são a erosão antrópica, ou seja, são aquelas modificadas pelo ser humano, tá bom? Então, resumo da nossa aula de hoje, a gente viu os tipos de rochas que são divididas em cristalinas, sedimentares e vulcânicas também. Os agentes formadores do relevo eles são divididos em fatores endógenos, que são os internos, e nós temos os fatores exógenos, que são os externos, né? Os fatores endógenos são a força que ocorre dentro da crosta ou vinda do manto, que dão origem a variadas, né? Correntes convectivas do magma, pressão do manto, contração da crosta, devido ao seu resfriamento e deslocamento dos blocos continentais. Os principais agentes internos são o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. Essas são as principais características dos fatores endógenos. Já os fatores exógenos, que são os externos, que a gente acabou de ver, né, daí no caso, são os elementos de conjunto, né, são os elementos e são alguns conjuntos que modificam o relevo da superfície terrestre. A intensidade com que atuam esses agentes depende dos fatores como o clima, o tipo de rocha, organismos existentes na área. E dentro dos fatores exógenos, temos os fatores químicos, físicos e biológicos. Não esqueçam disso, tá bom? Aqui nós temos uma questão do vestibular da UEL que caiu sobre a estrutura geológica do Brasil. Então, a questão falava assim: a estrutura geológica do Brasil é composta por... Então, ela foi bem objetiva essa questão. Alternativa 1. Estudos cristalinos muito antigos das rochas rígidas e resistentes que originam nos planaltos e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. Bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originam as planícies, planaltos sedimentares ou depressões, ocupam cerca de 64% do total do nosso país. Os dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos formados no terciário, ocupando cerca de 30% do território nacional. A4. Escudos cristalinos recentes, poucos desgastados por processos erosivos, que deram origem às formas de relevo no qual predominam os planaltos montanhosos, distribuídos por quase todo o território nacional. Aí ele coloca para você ver a alternativa correta. Ele coloca a alternativa A, B, C, D e E. Aí eu peço para vocês pausarem esse vídeo agora, para vocês fazerem, depois vocês voltam novamente. Então, pessoal, a nossa resposta correta é a alternativa A, que é a alternativa 1 e 2. Por quê? Ele fala a alternativa 1. Estudos cristalinos muito antigos. Sim, lembre que estudos cristalinos são os mais antigos existentes no território brasileiro. De rochas rígidas, os escudos cristalinos são rochas rígidas, que não sofreram ainda grandes modificações e resistentes também, que originaram no Planalto e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. Sim, essa alternativa está correta, que foi aquela que eu mostrei para vocês lá no comecinho da aula.
A2, bacias sedimentares, compostas de rochas sedimentares. Lembre-se, rochas sedimentares são aquelas que são formadas a partir de outras rochas, né? Que vai tendo sedimentos e forma-se as rochas sedimentares. Que originam as planícies, planaltos sedimentares ou depressões, ocupando 64% total do nosso país. Sim, essa alternativa está correta. Eu até mesmo mostrei para vocês esta quantidade de 64%, nessa porcentagem. Dobramentos modernos. Não, pessoal, o Brasil não tem os dobramentos modernos, tá bom? Essa alternativa já está errada. Originaram planaltos e relevos, 30%. Essa alternativa também está errada, 60%, tá bom? Então, essa alternativa já começa errada já. Alternativa 4. Escudos cristalinos recentes. Lembre-se, os escudos cristalinos não são recentes. Essa alternativa já está errada também. Poucos desgastados. Não, os poucos desgastados são escudos cristalinos, daí no caso, tá bom? Eles são mais antigos, então eles inverteram essas palavras. Então essa alternativa já está errada também. Então a alternativa certa é a alternativa A, a alternativa 1 e a alternativa 2. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver o relevo do Brasil. A gente continua ainda com o mesmo tema, que é a estrutura geológica do Brasil e geomorfologia. Então, mas é a parte 2 da terceira aula ainda, tá bom? Então, para ter a próxima aula, para vocês estarem fixando, faça os exercícios da apostila que vocês têm, para vocês estarem fazendo, referente a esta aula. Faça os 3 exercícios que vai estar na sala do Class também. Veja e reveja quantas vezes for necessário esta aula. Em caso de dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Vocês podem estar mandando um e-mail ou, se preferirem, ainda deixe um comentário lá na sala do Class mesmo. Deixe lá também a sua opinião para a gente estar sabendo como está sendo essa aula e para a gente estar melhorando cada vez mais o nosso trabalho. Abraço, boa semana, se cuide e até mais. Tchau, tchau.